6 meses de progresso em 21 dias aprendendo inglês sem traduzir com Marley e eu. Seja muito bem-vindo ao episódio número 4. Hoje nós vamos falar sobre shopping vocabulary, vocabulário relacionado a compras. E eu quero que você anote aí, 20 new words. Você vai aprender hoje 20 novas palavras com este método que eu uso para ensinar inglês, chamado Rapid Fire, método que eu desenvolvi ao longo de 10 anos, trazendo adulto para os 5% fluentes. E a verdade é que muita gente duvida que é possível aprender inglês sem traduzir, e eu entendo isso, mas a verdade é que pesquisas neurocientíficas mais recentes deram à luz a um método que troca tradução, regrinha, decoreba, macetinho, troca isso por uma recriação de um ambiente que reproduz os mesmos gatilhos mentais produtores de fluência em crianças nativas e que ambiente esse que derruba os 7 inimigos da fluência: esquecimento, tradução, vocabulário baixo, né? Muita gente acha, meu Deus, meu vocabulário é baixo, esse é o meu problema, meu vocabulário é baixo. Confusão gramatical, troca tempos, troca ordem das palavras. Não tenho tempo para estudar inglês e travo na hora de falar. Então, eu quero que você repare aí como este jeito diferente de aprender imobiliza estes 7 inimigos da fluência durante a nossa aula de hoje. E, sem demoras, vamos direto ao ponto. Aqui foi onde nós paramos na aula passada, exatamente aqui, e aqui é de onde a gente começa hoje, ok? Fechado? Então vamos lá. Laurie took us into a room behind the kitchen. There were a lot of newspapers on the floor and a large box by the wall. In the box were 9 yellow puppies. Só uma coisa, se por acaso você caiu de paraquedas aqui, você precisa parar e voltar e assistir o episódio 3. Aqui embaixo vai ter um link. Nessa página vai ter um botão para uma comunidade secreta ou Telegram. Lá vai ter o link para você assistir os outros episódios. Ou, se você estiver assistindo direto no YouTube, na descrição do vídeo vai ter um link para você assistir os outros episódios. Antes de prosseguir, se você não assistiu 1, 2 e o 3 inteiros, obviamente você vai boiar neste 4º episódio. Fechou? Okay, so Laurie took us into a room behind the kitchen. Laurie took us into a room behind the kitchen. É um pouquinho de pronúncia nativa. Laurie took us into a room. She took us into a room behind the kitchen. Ninguém vai falar took us into. Took us into. Took us into. Took us into. Took us into, 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 took us into a room, took us into a room, took us into a room, took us into a room behind the kitchen. There were a lot of newspapers, a lot of newspapers, a lot of newspapers, a lot of newspapers on the floor, a lot of newspapers on the floor, a lot of newspapers on the floor, and a large box by the wall. And a large box by the wall. Okay? In the box, there were 9 yellow puppies. Uau! Então, sem demora, vamos dar uma olhada aqui nas atividades do aplicativo deste episódio de hoje. Se você ainda não baixou o aplicativo, lá no episódio 1 eu te ensino exatamente como baixar, como se cadastrar para que você tenha acesso, tá bom? Ao aplicativo. Eu te ensino exatamente como fazer isso, exatamente como chegar nesta página daqui das lessons, que no caso de hoje é 4, beleza? Lesson number 4, é o episódio número 4. Lembrando, aqui em cima é um botão para você dar o repeat e poder escutar quantas vezes você quiser o áudio. Aquilo ali é um contador de quantas vezes você já ouviu o áudio. Lá no canto, aquela setinha para baixo é um botão para você fazer o download do áudio
direto no teu celular para que você não precise ficar carregando ele todas as vezes que você quiser ouvi-lo novamente. Afinal de contas, por melhor que uma aula de inglês seja, a aula de inglês não muda a vida de ninguém. O que muda a sua vida é o pós-aula com listening e atividades, que é exatamente o que o Fluency Run, que é exatamente as atividades do Fluency Run e que é exatamente os episódios do Spotify fazem para você. Te dão listening e atividades porque é o pós-aula que faz a diferença. Beleza? É mais ou menos aquela história. Não é o exercício que muda a vida de alguém. É o sono e a alimentação após o exercício que define. Então não é, por melhor que um exercício seja, por melhor que um personal trainer seja, se depois do exercício você come errado e dorme mal, você não vai mudar de corpo. Nunca. Você pode ganhar condicionamento, vai dar uma melhorada, mas não tem mudança verdadeira. Por melhor que uma aula de inglês seja, o que vai alavancar teu aprendizado é o pós-aula com listening e atividades. Então é por isso que você tem o direito de baixar o aplicativo, de baixar os áudios do aplicativo para você assistir quantas vezes você quiser. E aí a tela aqui do meu celular fechou, por isso que deu uma travada ali, mas o áudio estava rodando. O áudio roda offline com a tela fechada, fora do aplicativo o áudio continua rodando. Você pode voltar apertando aqui esse botão, pode passar para frente, terminou de ouvir o áudio, você aperta o Next e aí vem as atividades. Então vamos lá. Laurie took us into a room behind the kitchen. Laurie us into a room behind the kitchen. Past of take. Laurie took us into a room behind the kitchen. Okay? There were a lot of newspapers on the floor. There were a lot of newspapers on the floor. A lot of newspapers on the floor, and a large box by the wall. In the box, there were 9 yellow puppies. How many yellow puppies were there in the box? 5, 7, 8 or 9. How many yellow puppies were there in the box? Eu vou errar de propósito só pra gente rever rapidinho. Eu posso dar um report e aí mandar dizer, eu acho que o áudio tá errado, o áudio não tá aqui, a dica tá faltando, a dica tá errada, a minha resposta tá certa. Você manda um relatório direto e segue adiante no aplicativo. Você pode apertar o skip, que eu não vou consolidar, e o skip te mostra a resposta certa e tira os pontos. Aliás, isso aqui é Fluency Run, é corrida pela fluência, é um aplicativo exclusivo dos alunos da Jornada do Inglês, porque rola uma disputa para ganhar uma passagem para Nova York. Os 3 melhores da turma ganham uma semana de imersão comigo em Nova York, que vai acontecer no final de junho de 2021, tá? E eu vou tirar, fala que eu quero tentar de novo, e aí ele... peraí, deixa eu botar aqui, ó. Tá, nesse caso aqui eu vou acertar, porque a pista, eu vou deixar para usar a pista na próxima atividade. Então, there were 9 yellow puppies inside the box. How old were the puppies? Were they newly born? Like babies, like 1 year old, 1 day old. 1 day old, 2 days old. Like newly born. Vou errar de novo de propósito. No. Vou dizer que eu quero usar a pista. O que ele faz quando você aperta a pista? Ele tira que você já errou e tira uma outra errada. The puppies, they were not newly born. Newly born, 1 day old. 2 days old, 3 days old, newly born. Has just been born, like today, yesterday. So, newly born. Se você for comprar roupa lá, né? Newly born, NB, NB. 1 day, 2 days, 3 days, 4 days old. It's newly born, has just been born. Acabou de nascer, a tradução da confirmação. Não se aprende por tradução, você usa a tradução no máximo para bater o martelo e confirmar. The puppies were not newly born, they were not 3 months old, they were not 10 years old. The puppies were 5 weeks old. A gente viu isso no episódio 3. The puppies were 5 weeks old. Beleza? Então, esse aí só pra gente dar uma aquecida com as atividades do aplicativo. Vamos continuar o nosso episódio agora. Aqui. So,
Laurie took us into a room behind the kitchen. There were a lot of newspapers on the floor. Okay, so lots of newspapers on the floor. And there was a large box by the wall. By the wall. By the wall. Okay, so the box was by the wall. Por exemplo, that picture is by the wall. Okay? The pictures here, they are by the wall. Okay? The box was by the wall, next to the wall. Inside the box, there were 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yellow puppies, young dogs, babies, Labrador puppies. Oh, cried Jenny. Aren't they beautiful? We sat on the floor, past a seat. We sat on the floor with the puppies. We sat on the floor with the puppies. We sat on the floor with the puppies. So, we sat on the floor, como a imagem mostra aí, ó. They sat on the floor with the puppies. A imagem para você. One little puppy really liked us. One little puppy really liked us. He climbed up our shirts and looked into our eyes. So, they sat on the floor, a imagem para você, with the puppies. One of the puppies, there were 9. There were 9 puppies. One of them really liked them. Liked us. O John falando, the puppy really liked us. Me and Jenny. Eu falando deles, the puppy, one little puppy really liked them. John and Jenny. This little puppy climbed up. This little puppy climbed up. To climb up. He climbed up our shirts. The puppy climbed up our shirts. Uma outra imagem que representa o que é climb up, tá? Para você aí, ó. The puppy climbed up our shirts and looked into our eyes. Climbed, past of climb. Climb, aí, ó, mais uma imagem. Climb, to climb. He climbed up our shirts. We can, for example, some people, they climb up Everest Mount. Olha aí, ó, algumas pessoas climbing up the Everest Mount. We can climb up a mountain. We can climb up a ladder. The puppy climbed up their shirts. John and Jenny's shirts. Their shirts. O John falando, our shirts. Eu falando deles. The puppy climbed up their shirts and looked, past of look, looked into their eyes. Okay, so they arrived, lembra lá? Jenny was reading a newspaper, coloca de novo a imagem, Jenny reading a newspaper. She picked one commercial, one ad. Advertisement, episódio 3. Advertisement, publicity, commercial, ad. Coloca de novo a página do newspaper ad. There was one ad, beautiful Labrador puppies, 5 weeks old. Advertisement, commercial, publicity. They drove, past of drive, they drove to a house in the woods. Coloca pra gente, a house in the woods. That's where Laurie lived. That house, de novo, that house in the woods, this was Laurie's house. The house of Laurie. Laurie's residence. The residence of Laurie. It was in the woods. In the middle of the woods. They went there, okay? When they arrived,
When they got to the house, tradução da confirmação, quando eles chegaram, Laurie took them to a room behind the kitchen. So, this is a kitchen. Mostra pra gente kitchen. Okay? The kitchen is where you cook. It's where you wash the dishes. Do the dishes, wash the dishes. It's where you cook. It's where the microwave is. It's where the refrigerator is. It's where the stove, you cook on the stove. It's where the stove is. Usually under the stove, there is the oven. So this is the kitchen. It's where we cook. It's where we wash the dishes. Maybe depending, you're going to have a dishwasher to wash your dishes. That's a dishwasher. Okay, so all of this is the kitchen. Quando eles chegaram na casa, Laurie took them to a room behind the kitchen, que é essa imagem do filme que mostra onde eles estavam. Tipo, it's kind of a backyard. It's in the back of the house. In the back of the house. In that room, maybe the backyard, esse lugar aqui pode ser, esse lugar aí do filme, pode ser chamado também de balcony. Okay? It's a kind of a balcony. It's in the back of the house. It's a balcony and the backyard. It's a room behind the kitchen. There were lots of newspapers on the floor, and a large box. Inside the box, there were 9 puppies. They sat, best of seat, they sat on the floor with the puppies. De novo a imagem. One of the puppies liked them, and he climbed up their shirts. He climbed up their shirts and looked. Itsy bitsy spider went up the spout again. Sabe aquele desenhozinho? Itsy bitsy spider climbing. The spider climbs. Okay, so the little puppy climbed up their shirts and looked into their eyes. Okay? Continuando. The puppies are $375 each, said Laurie. But that puppy for $350. E aqui a gente começa a falar um pouquinho de vocabulário de shopping. Ok? Primeira coisa. Deixa eu até replicar essa frase aqui embaixo. Digamos, tá? Vou dar alguns exemplos aqui. Lá nos Estados Unidos, lá fora, se eles disserem $375, a nossa mente brasileira entende $3,75. E a gente pensa R$3,75. Não. When you hear $375, $350, $13.75, $13.50, se fosse isso aqui, ó, seria $13 with 75 cents. Ou $13.75. Se falar só $13.75, $23.75, o que eles estão dizendo é $2,375. Quando eles falam $375, o que eles estão dizendo é $375. Quando eles falam $350, o que eles estão dizendo é $350. $375, $350. Se fosse $3,50, como a gente pensa na nossa cabeça, né? E se você traduzir, às vezes dá problema, ele teria dito, she would have said $3.50. Se falou $350, $450, $550, $650, $750, it's $750, $650, $550. Se disse 23,
75, o que ela disse foi 2,375. Que é a mesma coisa que 2,375. Mas geralmente eles vão dizer 2375. Geralmente eles vão dizer 375, 350. Geralmente eles não vão falar $1,350. Eles vão dizer 1350. Eles vão dividir aqui. Anos também. Por exemplo, I was born in 1983. 1983. Isabella was born in 2016. My wife, Jessica, she was born in 1991. 1991. Então, anos e preço, geralmente eles vão dividir centenas e dezenas. 1983, 2016, 1991, 375, 350, 2375, 1350. Eles dividem centenas e dezenas, tá? Geralmente eles não vão falar 1983, se for anos ou dólares. Não vão dizer 2016. Anos pode até ser 2016, mas preço geralmente vai ser 2016. 1991, 1350, tá? Então vamos voltar aqui para a gente continuar falando sobre compra. The puppies are $3.75 each, said Laurie. But that puppy, that little puppy that climbed up your shirt and liked you, that puppy for $3.50. Então, vamos ver algumas coisas aqui, ó. Laurie is the seller, the vendor. She's the saleswoman, salesperson, sales clerk. Não a Laurie. Eu tô falando do vocabulário geral of the person who has the product. The seller, the vendor, the salespeople, the sales clerk, the sales associate, dependendo da loja que você for. The salespeople, the seller, the vendor, they have the product. They have the service. They are selling. They are offering something. They receive the money. John and Jenny, they are the customers, the clients. They are the shoppers, the consumers. They are buying the puppy. They are purchasing the puppy. They are buying. They have the money. They have the money. They are paying. Okay, so the client, the customer, vamos botar aqui, ó, de um lado. The client, customer, consumer, buyer, purchaser, okay? They have the money. They are paying. They are buying. Do outro lado, the seller, the vendor, the salesperson, the salespeople, the sales associate, they are selling. The client is buying. The vendor is selling. The client has the money. The vendor, the seller, has the product or the service. The client, the customer, the consumer pays. The vendor, the seller, the salespeople receive the money. Okay? So, who, in this case here, olha aí a imagem. Who is the client, Laurie or John? Who is the consumer? Who is the purchaser? Who is the buyer, the shopper, the client, the consumer? John and Jenny. John and Jenny are the clients. They are the customers. They are the consumers.
They are buying. They are paying. They have the money. Laurie is the seller. She is the salespeople, the saleswoman, the vendor. She has the product. She has the service. She is selling, offering. Okay? If you are the client, do you have all rapid fire? Ao invés de traduzir, a gente faz exemplo, definição, contraste, imagem, bombardeio de perguntas. Isso é rapid fire. E é por isso que você tem 3 vezes mais rendimento, e é por isso que ele derruba os 7 inimigos da fluência, e é por isso que você vai reparar que o que você aprendeu hoje vai ficar com você infinitamente mais do que geralmente quando você aprende superficialmente com tradução. If you are the client, are you paying or are you receiving the money? If you are the client, you are paying. You are buying. You are purchasing or purchasing. You are shopping. The seller, the vendor, the salespeople receive the money. The client pays. The client buys. The sellers, the vendors, the salespeople receive the money. John and Jenny are buying. John and Jenny are purchasing. John and Jenny are shopping. John and Jenny are the clients, the customers, the consumers. Laurie is selling. Laurie is the vendor. Laurie is the saleswoman. She is receiving the money. Okay? So the customers, the clients, they pay. They have the money. The sellers, the vendors, the salespeople receive the money. Okay? When you go to the United States and you go to an outlet or to the shopping center, shopping mall, you are the customer, the client, the shopper, the consumer. You are buying. You are paying. You are purchasing. You have the money. Por isso até que eu digo, quando você viaja, uma das estratégias para treinar o seu inglês é, ao invés de você ficar ciscando em dezenas de lojas, escolhe menos lojas melhores, que entendem que você que tem que ser bem tratado. E aí você ganha uma aula. Se você até quiser, você chega lá e fala assim, I'm learning English, I'm studying English. Can you help me? Se você escolher as lojas certas, the right stores, você vai ganhar uma aula de inglês junto com a experiência de compra, porque eles entendem que você que é o client, o customer, é você que você tem que ser bem tratado. Se você vai em qualquer lugar, eles te tratam assim, o que você está fazendo aqui, caramba? Ainda nem fala inglês, putz grila, vai se lascar. Se você for nas lojas certas, nos restaurantes certos, além de tudo, você vai ganhar uma aula de inglês. E aí, se você quiser, basta que no começo da experiência você fale, I'm learning English. I'm an English student. Can you help me? Acabou. Se você for no lugar certo, eles vão te dar uma aula de graça. Porque eles entendem que tem que tratar bem o cliente e eles vivem de gorjeta, tip. So they want to be tipped. So they will treat you very well. Okay? So, who has the money? The client. Who has the product or the service? The seller, the vendor, the salespeople, the saleswoman, the sales associate. Ok? Now, vamos ver mais algumas palavras aqui. Puppies are $3.75 each. But that puppy, que no caso, who is that puppy? Marley. Marley is on sale for $3.50. Marley is on sale. It's a lower price. There is a $25 discount on Marley. If they want, they can bargain to try to lower the price even more. They can bargain.
They can do some bargaining. Negotiation. I have 300. I only have 300. Digamos que a Lori disse, né? The puppies are 375, but that puppy is 350. Aí digamos que o John dissesse, oh, what a pity, né? Que pena. I only have 200. John, o que ele estaria fazendo? John would be bargaining. Bargaining. Trying a bargain. To lower the price even more. Todos nós temos um amigo que é conhecido por ser um grande bargainer, né? He is always bargaining something, always trying to lower the price. Ok? Now, digamos que que foi o caso, né, deles aqui, que eles disseram, it's a good deal. It's a good deal. The price is very good for a dog like this. So, when you are satisfied with the price, you say it's a good deal. It's fair, justo. It's a good price for the dog, for the car, for the service. It's a good deal. I am satisfied with the price. I think it's fair, é justo. If you want to lower the price even more, you do some bargaining. You try to get a bargain. Okay? If there is a discount, like in this case, a $25 discount, it's on sale. E dependendo da situação, se você esperar um pouco mais, it's gonna go, não o cachorro, mas clothes, for example, né? Shirts, glasses, watches, okay? They will go to the outlet and they will be on clearance. It's like the sale of the sale, the discount of the discount. It's the lowest price, the minimum price ever for something. Clearance. Clearance. Uma coisa que costuma acontecer no final do ano no Brasil, as montadoras de carro, car manufacturers, Honda, Toyota, Volkswagen, eles fazem aquele saldão para limpar o estoque do pátio de 0 quilômetros, and they put the cars not only on sale, but there is like the clearance of the cars. Ok? Ok? Então, tradução da confirmação. Teacher, how can I say promoção in English? It's on sale. Como é que eu posso dizer liquidação total? Clearance. Clearance. Ok? And if you see something that it's on sale or clearance items, and you believe that is not only a good deal, it's when you are satisfied with the price. It's when you are satisfied with the price. Oh, it's a good deal. But if you think something is so cheap, opposite of expensive. Cheap is the opposite of expensive. Expensive, for example, falando de carro, Porsche is very expensive. Gol is cheap. Falando de preço de carro. A Gol, Palio, cheap. Porsche, BMW, Mercedes, very expensive. Então, se você não só acha que the price is good, but you get surprised because it's very cheap. It's a steal. It's a steal. It's super cheap.
que é uma isca pra gente comprar as coisas, né? It's super cheap. Às vezes eu nem posso. Às vezes eu nem preciso. Às vezes nem tá na hora. But it's a steal. It's super cheap. I gotta buy it. E aí a gente vai lá e buy. Ok? Então, de novo. Marley is on sale. Marley is on sale. There's a $25 discount on Marley. He's on sale. Digamos que eu espero, e aí o povo vem, compra, e sobram 2 filhotes. E aí a mulher já está desesperada, os filhotinhos cresceram, e she puts the dogs on clearance. $100. It's the sale of the sale, the discount of the discount. It's on clearance. It's super cheap. It's a steal. It's super cheap. Usually, when something is in a clearance price, it's super cheap. It's a steal. It's very cheap. It's the sale of the sale, the discount of the discount. When I want to do some negotiation, I want to drop the price, to bring the price down. I'm going to do some bargaining. And I will try more discounts. Or I will try a bigger discount. A higher discount. Okay? I will try to drop the price. I will try to bring the price down. I'm going to try a higher discount. I'm going to do some bargaining. Ok? E aí só um detalhe. Lembra que eu falei, aula de inglês, por melhor que seja, não muda a vida de ninguém. E rapid fire, troca, tradução, regrinha, decoreba, macetinho por gatilhos mentais que produzem influência em pessoas nativas, crianças nativas. O que precisa para isso? Definição, imagens, exemplos, contrastes, bombardeio de perguntas fechadas, que é o que eu estou fazendo aqui e que eu vou fazer. Tem muito mais disso nas atividades do Fluency Run, do episódio 4, tá entupido de atividades 100% em inglês que vão consolidar as definições, os exemplos, os sinônimos, os antônimos e os exemplos reais de cada um desses vocabulários. Senão, por melhor que a aula de inglês seja, você vai esquecer. É o pós-aula de atividades bem criadas, sem tradução, sem português, trabalhando esses exemplos, esses sinônimos, esses antônimos, essas definições de cada coisa. É um pós-aula que tem atividades disso e áudios disso que vai trabalhar, que vai consolidar e fazer com que você vença os inimigos da fluência. Eu esqueço, meu vocabulário é baixo, eu confundo, eu aprendo, depois eu esqueço tudo. Lembra dos 7 inimigos da fluência? Por isso que é importante, depois que você assistir, você ouça o episódio de novo no Spotify e você baixe e faça as atividades lá no Fluency Run. É isso que vai sedimentar o aprendizado sem tradução, sem decoreba, dessas palavras relacionadas ao shopping experience. Fechado? E é por isso que se você estiver fazendo, e essa aula aqui do shopping não está no livro, então talvez você precise ouvir para responder as atividades, não só ouvir o áudio da narração do livro de novo, mas para responder as perguntas do shopping, você vai precisar talvez ouvir o episódio, essa parte aqui de novo. Sem problema nenhum. Fechou? Então, vamos para o oposto, né? A gente está falando de coisas de on sale, discount, bargaining, clearance, discount, it's a good deal, it's a fair price, justo, I'm satisfied with the price, it's a good deal, it's a steal, it's super cheap. Vamos para o outro lado agora. Digamos que, ao invés de puppies are $3.75, that puppy $7.50.
twice as expensive. The double of the price. $750. It's expensive. It's an outrageous price. Exorbitant price. It's outrageous. It's pricey. It's overpriced. Tipo assim, todo mundo quer aquele cachorro, todo mundo quer álcool em gel, todo mundo quer comprar cloroquina. Quer saber? Dobra o preço. It's overpriced. It's overpriced. It's pricey. It's outrageous. Revolting. It's exorbitant. It's very expensive. E digamos que você, inocente, foi lá e pagou. E conta para alguém que sabia. Seu amigo vai falar: That's a rip-off. That's a rip-off. That's a rip-off. You were ripped off. You were ripped off. That's a rip-off. It was overpriced. It was more expensive than it should have been. The person ripped you off. Né? Se aproveitou da sua inocência para rip you off. It's a rip-off. She ripped you off. You were ripped off. The price was $375, mas ela percebeu que você era bobo. She charged you $750. She charged you twice as much. The double of the price. You were ripped off. She ripped you off. It was a rip-off. Existem algumas histórias que dizem que existem algumas praias no Brasil que tem um cardápio para quem mora na cidade e um outro cardápio para turista. E que diz que tem algumas barracas, até não sei se é verdade, mas tem gente que jura. Eu, particularmente, nunca vi isso acontecer na realidade, mas tem gente que jura que é assim. Até coloca nos comentários aí se você souber se é verdade ou não. Que se perceber que você é turista, e quanto mais ele achar que você é turista, e tipo assim, se for falar estrangeiro, e perceber que você, you are very rich, they charge you more and more and more and more expensive. They charge you even more overpriced items. Okay? And in that case, they are ripping you off. Qual a diferença de overprice, outrageous price, a rip-off para a big high-end ticket item? For example, a Ferrari, Gucci, Louis Vuitton, Porsche, okay? Dior, Christian Dior, Lacoste. What's the difference between a big high-end ticket, a high-end product like Ferrari, Lacoste, Christian Dior, Porsche? What is the difference between this and outrageous, overpriced, rip-off? The difference is a Ferrari, a Porsche, or Lacoste, or Christian Dior, it's expensive because it's better. It's expensive for everybody. For everybody, always. It's always expensive, and it's expensive for everybody. Overpriced, outrageous price, or rip-off, it's when, because of an opportunity, everybody wants hand sanitizer. Everybody wants álcool gel.
hand sanitizer. Everybody wants chloroquine. Everybody wants Marley. He is very rich. He is innocent. He is American. He is Canadian. Para ele, put the price higher. So, a big ticket, high-end product, Lacoste, Ferrari, Porsche, Christian Dior, Louis Vuitton, Gucci, they are always expensive for everybody. Outrageous prices, overpriced, or if somebody rips you off, it's when, because of an opportunity, or because I believe you are innocent and you have a lot of money and you have no idea about the price, I will charge you a different, higher price. In that case, it's a ripoff. It's overpriced. It's outrageous, revolting, exorbitant price. Because it's not the price that everybody pays. No, it's because of an opportunity and because I believe you have money and you have no idea about the price, I will charge you a different, higher price. It's a ripoff. It's overpriced. It's outrageous. It's an outrageous price. It's a ripoff. It's a ripoff. Se é sempre para todo mundo, é diferente. It's a big ticket. It's a big ticket item. It's a high-end product. It's always expensive for everybody. Ok? Lembrando, se você quer ter 6 meses de progresso em 21 dias, 3 vezes mais rendimento, ouça o episódio de novo. Esse aqui você tem que ouvir umas 5 vezes. E faça, talvez até ouça de novo primeiro e depois você faz as atividades deste episódio, que além de atividades e da narração do livro, lá no Fluency Run, vai ter uma pancada de atividades sobre shopping experience. Client, customer, shopper, consumer, buyer, purchaser, or purchaser, seller, vendor, salespeople, sales clerk, sales associate, on sale, clearance, bargain, good deal, discount. It's a steal. It's super cheap. It's expensive. It's outrageous. It's an outrageous price. It's overpriced. It's a ripoff. No, it's just a big ticket item. It's just a high-end product. Você precisa fazer as atividades para sedimentar e consolidar o aprendizado dessas 20 novas palavras e ver o inimigo da fluência cair diante de você. Let's continue with the book. So, we sat on the floor with the puppies. De novo a imagem, para a gente refrescar a memória. One little puppy really liked us. He climbed up our shirts, looked us into the eyes. Laurie said, puppies are $3.75 each. Not all of them. Each of the puppies costs how much? $3.75. Okay? That puppy is on sale. There's a discount. There's a $25 discount. That puppy is on sale for $3.50. Neste momento, John stands up. He was sitting on the floor. At that moment, stand up on your feet. He stands up. He stands up and turns away.
He stands up and turns away from the puppies. Okay, so he stands up and turns away from the puppies. Then I turn back quickly and shouted loudly. Like, ah! Shouted loudly. So he stood up, turned away, then he turned back quickly and shouted loudly. The other puppies ran away. But that little puppy ran, past of run, he ran to me. So, he stood up, turned away. Ok, deixa eu ver se eu consigo aqui melhorar. He stood up, turned away, turned back quickly, shouted loudly. All the puppies ran away from him. That little puppy ran to him. All the puppies ran away from John. The little puppy ran to John, in direction of John, towards John. Escreve aqui para mim, ó. All the puppies ran away from John. That little puppy, escreve para mim, ran to John, in direction of John, towards John, and climbed over my shoes. Climbed over my shoes. Naquele momento, Jenny says, "That's our puppy." And Jenny laughed. She laughed. She smiled. That's our puppy. That little puppy, all the other puppies, when John stood up, turned away, turned back quickly and shouted loudly. Tipo, deu susto, né? Deu uma pressão nos cachorros. Deu susto. Scared the dogs. All the puppies ran away from John. That little puppy ran in direction of, towards John. Climbed over his shoes. Naquele momento, Jenny laughs. She smiles and she says, "That's our puppy." Jenny and John, our puppy. Ok? Se fosse só eu, my puppy. Me and my husband, me and my wife, our puppy. My house, our house. My car, our car. My dog, our dog. That's my puppy, that's our puppy. Okay? I held him in front of my face. I held him, the puppy. I held him in front of my face. I held him in front of my face. I looked at him, the puppy. He looked at me. Marley, the puppy, looked at me. He had very large brown eyes. Coloca brown eyes pra mim. Brown eyes. Não sei se na imagem do filme vai dar pra pegar. Se não der, você bota só brown eyes. He had large, very large brown eyes. I gave him to Jenny. I gave the puppy. I gave Marley. I gave the puppy. I gave him to Jenny. And she held him too. Held. Past of hold. So, I gave, past of give. I held him in front of my face. I looked at him. He looked at me. He had very large brown eyes. I gave, past of give. I gave him to Jenny.
I gave Hannah Jenny. She held him, the puppy, too. I think he likes us. Marley, likes us. John and Jenny. O John falando, I think Marley likes us. Me and you, Jenny. Eu falando deles, I think Marley likes them. John and Jenny. I think he likes us. John said. We paid Laurie for him. We gave Laurie the money. We were the clients, the customers, the consumers, the shoppers, the buyers. We were buying. We were paying. We had the money. We paid Laurie. Laurie was the seller, the vendor, the saleswoman. She had the dog. We paid Laurie for him. We gave Laurie the money. How much did they give Laurie? $3.50. Marley was on sale. So they paid Laurie $3.50. They gave Laurie $3.50 for the puppy. Okay? And then Laurie said, come back for him in 3 weeks. Why? Because Marley was just 5 weeks old. Come back for him in 3 weeks and he'll be 8 weeks old. Marley was 5 weeks old on that day. Come back for him in 3 weeks and you can take him home. Why? He'll be 8 weeks old. He'll be 8 weeks old. He was just 5 weeks old. You cannot take a 5 weeks old dog home. You cannot take a 5-week-old dog home. It's too young. Too young. You have to wait. A dog has to be at least minimum 8 weeks old. Tem que ser no mínimo 8 semanas de idade. So, come back for him, come back for Marley in 3 weeks. He was 5 weeks old. Come back for him in 3 weeks. Marley will be 8 weeks old. Then you can take Marley home. We thanked Laurie and said goodbye. We said, thank you, Laurie. Bye. On our way back to the car, I put my arm around Jenny. So when we were going back to the car, we said, bye, Laurie, thank you. And then we went back to the car. On our way, walking back to the car, I put my arm around Jenny. I put my arm around Jenny. And John said, isn't it wonderful? We got our dog. Isn't it amazing? Isn't it great? Isn't it wonderful? We got our dog. We have a dog. Yes, she said, I can't wait to bring him home. I want to bring him home. I'm looking forward to bringing him home. I have a great expectation of bringing him home. I can't wait to bring Marley home. Suddenly, out of the blue, out of nowhere, unexpectedly, suddenly, we heard, best of here, we heard a loud noise. Loud. High volume. Loud. Noise. Sound. In the woods.
Something ran out of the trees. Something came out of the trees running. Something ran, past of run, ran out of the trees. Something came out of the trees, out of the woods, running. Something large and yellow. It was a big Labrador. But this dog was very different from Lily, the mother. This dog that came running out of the woods, he was wild and dirty. Wild is like the animals in Africa. Elephants, giraffes, lions. They are wild. They are untamed. They are free in the jungle. Free in the jungle. Wild. Wild animals. For example, você deveria ficar perto de wild elephant. Wild elephants are untamed, not domesticated, untamed, not domesticated, wild, free. They do whatever they want. They live in the jungle. They are free. They are wild. They do whatever they want. They are not tamed. They are not domesticated. They are untamed. They are wild. So it's very dangerous. In the zoo, do they have wild animals? In the zoo, they have tamed, domesticated animals, not wild. What about that big yellow Labrador? He was wild, crazy, free, untamed, undomesticated, não domado, não adestrado, wild, selvagem, livre, and dirty. Vamos contrastar? A clean dog, a dirty dog. When you take your dog to a pet shop, it comes back clean. After some days, they get dirty. Okay? So that yellow Labrador was wild, crazy, free, untamed, undomesticated. And he was dirty. And that dog had a crazy look in its eyes. That dog ran quickly past us. And he went around the back of the house. Naquele momento, John said, I think that's the dad. Like, oh my God. Porque já tinha pago, já tinha escolhido. E o filme não mostra essa parte que explica por que o Marley é como ele é. Que essa história é real. E o filme não mostra isso. After they paid, they went to the car and Sammy Boy, Marley's father, he came out of the trees, out of the woods, running. And it was large and yellow. It was a big Labrador. Very different from the mother. The mother was calm, tamed,
domesticated. That dog was wild, crazy, free, né? Selvagem. That dog was dirty, opposite of clean. That dog had a crazy look in its eyes. That dog ran quickly past us and around the back of the house. And then John said, I think that's the dad, Marley's father. E que é a razão pela qual o Marley era como ele era. Que o filme não mostra. Fechado. Esse foi nosso episódio de hoje. E mais do que nunca eu digo pra você, cara, se você quer ter 6 meses em 21 dias, primeira coisa, assistir às 12 horas de videoaula com este método, que troca tradução, regrinha, macetinho, decoreba, por esse jeito de ensinar que reproduz os gatilhos mentais produtores de influência em crianças nativas. Para que você tenha 6 meses de progresso 21 dias, você precisa ter o triplo de rendimento. Você precisa fazer as atividades do Fluency Run. Mais do que nunca nesse episódio que foi um bombardeio de novo vocabulário. Não basta que eu te ensine sem traduzir. Se você não consolidar isso pós-aula com listening deste episódio no meu Spotify, Felipe André Inglês. Olha lá, ó. Se você não consolidar isso se você não for lá no Spotify para ouvir de novo esse episódio e não fizer as atividades do Fluency Run, ainda assim pode ser que você esqueça. Porque o segredo é o pós-aula com áudio e atividades que reproduzem os gatilhos mentais produtores de fluência em criança nativa. E para receber o material de estudo e receber, ou melhor dizendo, conversar comigo, com a minha equipe, com milhares, já são mais de 30 mil pessoas participando do intensivo. Aqui embaixo, nessa página, embaixo do meu vídeo, tem um botão da comunidade, tem um botão do Telegram, e você vem com a gente para a gente conversar, discutir, debater. Só uma coisa, algumas pessoas que já participaram de outros intensivos meus, antes eu mandava o áudio no Telegram. Aí tem gente falando, Felipe, manda o áudio no Telegram. Pra quê? Tá no Fluency Run, a narração do livro toda. Tá no aplicativo Fluency Run. Você pode baixar e pode ouvir offline, com a tela do celular desligada. Você pode mudar de aplicativo e ele continua rodando. Pra que eu vou botar o áudio no Telegram? Não faz mais sentido. Antes eu botava os áudios no Telegram porque eu não tinha o Fluency Run. Mas o Fluency Run está funcionando perfeitamente. Então, não faz mais sentido. Beleza? Esses são os 4 pilares para você obter 6 meses em 21 dias. A gente se vê no próximo episódio de número 5. Assiste esse episódio de novo. Esse daqui é muito rico. Assiste ele de novo. Ouve ele no Spotify pelo menos umas 2, 3 vezes. E vai lá e faz as atividades do Fluency Run. Lembra, por melhor que uma aula de inglês seja, ela não muda a vida de ninguém. O segredo é o pós-aula bem feito com listening e atividades que reproduzem os gatilhos mentais produtores de fluência. Faça isso e a gente se vê no episódio 5. God bless you. See you. Bye.